Aqui, microfone ok. Pronto. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Perito SA. O podcast Perito SA, como vocês já devem saber, né? Tivemos ali os 2 primeiros dias. Nós trazemos aqui peritos e peritas SA que vêm aqui para compartilhar um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Profissionais que estão ali em diversos momentos da carreira, alguns com mais tempo de perícia, outros com menos tempo de perícia, tá? Mas o objetivo é exatamente esse, trazer para você aqui diversos profissionais que estão já no campo de batalha e que aceitaram de forma muito gentil, né, compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua experiência profissional aqui conosco, tá? Nós convidamos, e ele aceitou de forma muito gentil, o doutor Celso Neri, que é perito, tá, no Distrito Federal, e aceitou de forma muito gentil compartilhar um pouco da sua trajetória profissional aqui conosco, tá? Vou passar a palavra aí para o doutor Celso para ele se apresentar e a gente dar sequência aqui ao nosso bate-papo. Boa noite, doutor Celso. Boa noite, professor Aldo. Boa noite, caros colegas. Eu sou o Celso Neri, tenho 65 anos, sou aposentado da indústria cimenteira, na qual trabalhei por 36 anos nessa empresa. E nesse período, nada a ver com perícia, porque eu trabalhava como gestor dessa empresa. E quando eu estava com meus 20 anos de trabalho, me preocupou o futuro. Bom, eu vou aposentar, novo ainda, pela idade que eu tenho, e o que farei depois que aposentar? Fiquei com isso na cabeça, preocupado com essa situação, até porque eu queria ter o norte quando eu aposentasse, não queria ficar em casa só de pijama, e isso me preocupava bastante. Minha esposa, que é psicóloga, falou: pelo seu perfil, você gosta muito de cálculo, da área exata, eu sugiro que você pense em contabilidade, que é um curso que você trabalha com o que você gosta, fazendo cálculo, e também você pode trabalhar em casa, pode ter seu escritório de forma assim, independente. Analisei, sim, e assim fui. Em 2002, me graduei em contabilidade, aqui em Brasília. E na sequência, já fiz uma pós-graduação, ainda na sequência fiz um curso de docência para nível superior e fui ministrar aula em uma faculdade particular aqui em Brasília. E fiquei durante 4 anos nesse trabalho. Depois tive que sair de Brasília e tal, aí voltei para Brasília, na mesma empresa, porém com outras atividades, e não mais trabalhei com docência, mas continuei na mesma empresa. Daí o tempo passou, em 2017 me aposentei. Cara, então o senhor aposentou aí em 2017, né? Como a gente costuma dizer, né? Previdência, né? Previdente. Exato, Já foi se organizando, né? Pensando lá na frente, né? E aí, então quer dizer que o senhor olhou ali a perícia a partir ali de 2017, o senhor já começou a ver ali essa possibilidade de trabalho ali na área pericial, é isso? Até então não teria essa visão, não. Na verdade, a minha filha trabalha no TJ, ela é advogada e fez alguns trabalhos no TJ. Falei: pai, o senhor é contador e tal, e eu preocupado com o que ia fazer, por que você não vai ser um perito contábil? Falei: minha filha, você ficou doida. Perito, o nome já diz, é um perito. Carece de muita experiência, tem que ter uma bagagem muito grande para ser um perito. Não é só o simples fato de ser um contador que você é um perito. Não, pai, eu conheço pessoas que têm pouco tempo que estão trabalhando lá, têm uma boa remuneração, e vai estudando e vai fazendo. O senhor consegue. Aí fica o negócio na cabeça, falei: então eu vou enfrentar. Aí decidi, com aquele frio na barriga, o que eu tenho que fazer para ser um perito, né? Aí procurei aqui em Brasília fazer um curso para ser um perito. Aí eu consegui um curso de formação em empresa trabalhista, lá no TCP, aqui em Brasília. Um curso de 15 dias. E comecei a tomar gosto pela coisa, conheci alguns professores, alguns colegas, e fomos conversando. Durante esse curso mesmo, um colega lá já me passou um processo para eu ajudá-lo, que era da área que eu trabalhei, a indústria cimenteira. Fiz o processo com ele e foi caminhando. Passou um mês e pouco, apareceu um outro curso do mesmo TCP, de perícia financeira, também me ingressei nesse curso, conheci professores, novos colegas,
e fui caminhando nessa área. E desse curso que eu fiz de financeiro, eu conheci um professor que me deu a chance para um estágio no escritório dele. E assim fiz. Passei a trabalhar com ele e fui crescendo no assunto, no escritório, e já fiz inscrição logo no TJ, no Trabalhista, na Federal, no TJDFT, e em 2018 já tive a primeira nomeação, e a coisa foi fluindo, e estão aí na área. E está até hoje aí, Estou até firme hoje. e forte. Firme e forte, graças a Deus. Que bacana, meu amigo, que bacana. Doutor Celso, né, então assim, o senhor, né, já tem aí bastante tempo de experiência, começou aí a militar já na área 2015, 16, 17, 18, né? Uma excelente influência aí da família, ó, segue nesse caminho aqui que vai dar tudo certo. Exato. Mas assim, antes do senhor chegar e ter conhecimento sobre a área pericial, o que é que te impediu, assim, de começar, né? Ou teve alguma objeção, alguma coisa que você tenha pensado, pô, vou ser perito? O senhor já deu uma sinalizada ali, né? Precisa ter muita experiência, muito conhecimento para ser perito, né? Quais foram as principais objeções e o que é que o senhor fez para vencer essas objeções, essas dificuldades aí nessa sua jornada? Olha, realmente, objeções são aquele frio na barriga, que é a dificuldade pelo falta de conhecimento, né? A gente tem muito receio. Vai trabalhar com um juiz, vai ter uma grande responsabilidade. Então, assim, ficar muito receoso. Mas hoje, como nós temos a internet, eu tive vários colegas que me ajudou na época, vários cursos, né? Apostilas, eu fui estudando, eu fui aperfeiçoando. E também, hoje, como hoje já tem a Comunidade de Peritos S.A., que apoia o perito iniciante. Na época não tinha ainda, não tinha ingressado, mas já, da mesma forma, teve outros casos, ou outras entidades. Então, assim, foi mesmo ter coragem e enfrentar. Porque a dificuldade sempre teve, né? Como diz o professor que eu tive, não tem perícia fácil. Tem aquela mais difícil. Ela é uma perícia. Mas nada é impossível. Você trabalhando, você buscando conhecer o processo, né, uma leitura detida do processo. Você tem que aprender a saber contar uma história do processo. Vai facilitando. Então, esse foi o caminho. Você ter a preocupação após a nomeação, você ler o processo de forma detida, fazer seu plano de trabalho, né, e saber contar a história daquele processo. Perfeito, é isso aí. O professor doutor Celso aí resumiu bem ali uma coisa que o primeiro passo é contar a história do processo, é entender a história do processo, né? E Exato. ter condição de contar a história do processo. Fazendo isso, você já está com mais de meio do caminho andado. Bom caminho andado, perfeito. Exatamente. Meu amigo, assim, então você já tem aí uma grande experiência, já está aí conosco aí na comunidade, desde quando, doutor, que você está conosco? Olha, na primeira turma, né? Já tem uns 2 anos. Acho que 2022, né? 2, assim. Isso. E olha, foi uma grande ajuda, viu? A comunidade Peritos S.A. e todos também na pós-graduação do IFS, e tem ajudado bastante. Tem uma dúvida, eu entro na aula, assisto novamente, converso com algumas pessoas da comunidade, e sim, ajuda bastante. É realmente uma empresa que vale a pena a gente estar junto, porque é um conforto muito grande. Boa, excelente. Doutor, como é que está assim o senhor está aposentado, está né, assim, já está já cumpriu muito ali a sua responsabilidade social, profissional, mas continua ainda hoje trabalhando como perito, o senhor milita hoje, quais são as áreas assim que o senhor trabalha mais? Trabalhista e financeira? Tem alguma preferência? Como é que está essa distribuição aí? Sim, basicamente trabalhista e financeira. Fiz também alguns trabalhos de apuração de haveres, alguma coisa contábil. Mas o forte mesmo é financeiro e trabalhista. O senhor tem alguma preferência entre essas duas áreas? E o que é que o senhor poderia destacar de pontos positivos de uma e negativos em comparação à outra? Na área de financeira, eu gosto muito de trabalhar com tabela price, exportos financeiros, uma coisa que me traz grande prazer. Eu gosto muito desse tipo de cálculo, sabe? Uma coisa que me promove bastante. E a parte trabalhista? A trabalhista também gosto bastante. A situação
um pouco diferenciado da questão dos honorários, né? O que acontece? A gente tem aquela situação que você recebe os honorários no regime de caixa e no regime de competência. Então, na trabalhista, eu entendo que é uma poupança, né? Você faz vários processos aqui e você vai receber lá no processo, final, né? Exatamente, no final do processo aí. Então, assim, eu tenho já vários processos já concluídos e está pendente de pagamento, depois de 2, 3 anos atrás aí. Caramba! Mas está garantido, né? Está corrigido e tal. Sim, para quem precisa de dinheiro de imediato, realmente é um ponto a pensar, né? Dificulta, né? Dificulta um pouquinho. Mas no Isso, meu caso, eu tenho uma certa estabilidade financeira, não tem tanto problema com isso. Tanta agonia. Então, é poupança, vai ficando lá. Mas é um trabalho que eu gosto de fazer também, sabe? Não tem dificuldade, não. A perícia trabalhista tem essa questão, né? Que a perícia trabalhista você só recebe os honorários no final do processo. Já na perícia financeira, na perícia civil, você pode... você recebe depois que você presta os últimos esclarecimentos, né? Do seu laudo, e você já consegue ter ali uma antecipação, né, de até 50% desses honorários, né? Sim. Então, tem essa... Eu diria que a principal diferença ali entre a trabalhista e a financeira, e a civil, né, de maneira geral, que é essa questão dos honorários ali, que tem uma questão muito peculiar, né, na perícia trabalhista. Mas que a gente vai detalhar bastante isso nas aulas da jornada, né? Na jornada a gente vai detalhar bem bacaninha essa questão. Doutor, assim, em termos de nomeações, assim, né? O senhor vem trabalhando mais como perito judicial ou como assistente técnico? Como é que o senhor está dividindo aí seus trabalhos? Só voltando um pouquinho antes da sua pergunta, voltando nos honorários, eu tenho feito a seguinte prática, tanto na trabalhista quanto na civil. Quando eu protocolo meu laudo, no caso do trabalhista, eu já faço uma proposta de honorários também, sabe? Como se fosse na civil. Eu coloco lá todo o planejamento de trabalho, as horas que eu dediquei aquele trabalho, respeito o valor da hora mínima que é identidade de classe, em Brasília R$ 410 o valor da hora. Então eu protocolo no próprio laudo já a minha proposta como sugestão de honorários para o juiz, o trabalhista. Anote essa sugestão aí, mesmo que você esteja conosco na jornada, na próxima semana, já anota esse ponto aí, que isso aí é fundamental. Eu costumo dizer que nesse podcast tem ouro, né? Veja a sacada que o doutor Celso Neri já falou aí com relação à perícia trabalhista. E tem dado certo, Ele sabe que os honorários ele só vai receber no final do processo. Aí o que é que ele faz? Ele faz o laudo, entrega o laudo, né? Já um laudo com qualidade e tal, e junto do laudo ele já coloca a proposta de honorários dele para não deixar a coisa solta, né? Não deixar a coisa não ficar voando ali, né? Então, olha, está aqui o trabalho sério, competente, feito para entregue. Agora, excelência, observe que tem aqui a proposta de honorários aqui para quando o senhor for arbitrar ali os honorários e efetuar o pagamento, lembrar dessa proposta aqui com carinho, né? Analisar com carinho. Né, doutor? Já tem uma referência, para ver as dificuldades que foi, o tempo necessário demandado, né? Para já sensibilizar. E olha, a maioria tem homologado, um ou outro reduz um pouquinho, mas tem dado certo. Está dentro ali da margem do esperado, né? Do esperado, exato. Perfeito. Aquela gordurinha, a gente vai falar na próxima semana, aquela gordurinha estratégica, né? Ela fica ali já para ser cortada, né? Se não for cortada, tá tranquilo. Tá tranquilo. Se cortar, tá dentro do esperado. Se não cortar, é lucro. É lucro, exatamente. Perfeito, doutor. Essa é a ideia mesmo. Ainda ali falando sobre essa questão dos honorários, doutor. Qual a média aí de honorários ali por trabalho que o senhor tem tido aí, tanto na trabalhista quanto na financeira? Quais são as médias ali de nomeação, de honorários? Como é que está o seu portfólio aí nesse ano de 2024? Eu tenho tido bastante nomeações na trabalhista, sabe? Esse já tive umas 50 nomeações na trabalhista. E eu tenho tido honorários homologados na faixa de 4, 5, 6, 8, até 12 mil reais, em alguns casos. Então, assim, não está ruim, não. Tem aquela condição de você
tem aquela Não está ruim não, né, doutor? Não está, não. E que em Brasília é um pouco mais alto no horário, né? Eu acho até que deveria ser um pouco mais nivelado com os demais estados, mas aqui em Brasília a gente percebe que paga-se um pouco melhor. Até porque a condição financeira, né, da própria população, os clientes ali, quem recorre ao poder judiciário, né, as empresas, Exato. as pessoas físicas também, em questões trabalhistas, é que tem um poder aquisitivo maior, isso termina impactando também diretamente no salário. Mas não está ruim, não, né? 4, 5, 6, 12 mil não está ruim, não, né? Eu tenho a preocupação seguinte: a gente tem que não podemos, como se diz, procrastinar, né, o nosso mercado. Então, como tem vários outros peritos em Brasília que trabalham nessa parte de preço, a gente tem uma certa, assim, um certo controle desse valor, para não colocar muito abaixo dos demais, porque fica um clima assim meio desconfortável, né? Você pede um valor, o outro pede o outro para metade que você pediu. Então, assim, a gente observa o valor da hora técnica, e o número de horas gastas naquele trabalho, de forma a manter esse patamar. 6, 7, 6, 4, 5, dependendo do caso, nesse nível. Então, brincando aí, vou chutar aqui, vou entrar na sua semana aí, brincando aí, mais de 100 mil reais aí esse ano, tranquilamente aí de honorário, né? Assim espero. Na área financeira também. Na área civil? Na área civil tem feito uns trabalhos aqui na área de condomínio também, fiz um a semana passada, por 9 mil reais, tem financeira de 6 mil, 8 mil, tá nessa faixa. Bacana demais. Tá ruim não, tá muito bom. Tá não, tá bom, dá para se manter. É trabalhoso, o desgaste é grande, mas a gente tem que... E também ter a consciência também, né? Que a gente fala assim, tá ruim, tá bom e tal. A gente está falando isso num clima amistoso, né? De tranquilidade. Claro. Mas a gente tem que observar também, assim, que é um profissional perito, pô. Assim, claro. É um cara que, né? Tá vendo aqui o doutor Celso, uma pessoa que já tem ali uma experiência profissional, sem nenhuma margem para contestação, né? Então, assim, nós estamos falando de profissionais peritos. E é engraçado que a gente fala assim, é muito, é pouco, tá bem, tá ruim e tal. Mas, assim, as coisas estão cada vez mais caras, né? Estão cada vez mais puxadas, assim, né? Para qualquer coisa, assim. Você vai num restaurante, assim, a gente sai para almoçar assim com frequência, com a família assim, fim de semana, assim, eu diria que é impossível sair para almoçar com a família. Nós somos eu, Olivia e meus 2 filhos, e não deixar menos de 500, 600, 700 reais assim numa conta de restaurante, né? Porque aqui em Brasília é maior ainda o custo de vida em Brasília, bem maior que aí. É isso. Então, assim, é um negócio assim que tá realmente é muito caro. Você vai ali no Outback, difícil você entra no Outback, dificilmente você vai sair do Outback sem gastar no mínimo 600 reais ali. Isso é uma família com, né? No meu caso, uma família relativamente pequena, né? Assim, padrão. Eu, minha esposa e meus 2 filhos, né? Tá certo que eu tô com um filho de 16 anos que parece um cavalo comendo, né? É um monstro. A gente pede, vem a entrada, vem o prato principal e ele já fica ali já pensando no que ele vai pedir depois. Mas é isso mesmo, fase de crescimento faz parte. Faz parte, com certeza. E além dessa questão do custo de vida, tem também o esforço do perito, né? Não assim, você tem a pós-graduação. Você fica 2 sábados por mês, de 8 da manhã até 8 da tarde, até 18 horas da tarde, né? 2 sábados estudando. Fora isso, pega uma perícia, você tem que entender a demanda, tem que pegar a legislação daquela situação, tem que estudar, tem que atualizar alguma coisa. A gente não está parado no tempo, né? Então, você dedica o seu tempo também com estudos. Isso tem que ser valorizado. Enquanto você está paciente, você está estudando, trabalhando, fim de semana tem em casa trabalhando, deixa pega um aniversário, um churrasco, uma coisa. Muitas vezes você não vai porque você não tem o seu compromisso, tanto com o estudo quanto com o trabalho. Então, tudo isso custa dinheiro, né? Tem que ser valorizado. E, assim, eu sou testemunha, né?
Doutor Celso, além de ser perito SL, está na comunidade, também está no nosso programa de pós-graduação. O último sábado, aula de matemática financeira, né, com o professor Marcelo, começou às 8 da manhã. E o professor Marcelo é pé embaixo. Ali... Tem negócio de intervalo, não. Nem intervalo não teve na manhã, foi direto, não teve nem intervalo. De manhã cedo foi direto, chegou, do meio-dia, parou, almoçou 13 horas, pé embaixo, até 18 e pouquinho. Na outra sala de perícia tributária, o professor Anderson entrou 8 da manhã, saiu 19h30 do sábado. Então, assim, estudo. Estudo, entendeu? É investimento. Não é brincadeira, não é brincadeira. Tudo isso para dar um trabalho, ter como resultado, né, um trabalho de qualidade. E, obviamente, precisa ser bem remunerado, né, doutor? Exatamente. Não dá para você esperar que uma pessoa do nível do doutor Celso, que já deu ali sua contribuição à sociedade em termos de trabalho, e até você que está começando aí agora, né? E que vai ali estudar, se esforçar e tal, para chegar lá e cobrar um honorário irrisório, um valor que muitas vezes não remunera, né, todo estudo, toda a dedicação, todo o trabalho que você tem, o tempo que você investe. Porque, né, como o doutor Mike falou aqui no nosso primeiro episódio aqui, o tempo é o nosso ativo mais valioso, né? Exato. Então, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser tem que haver uma troca, no mínimo justa, né? No mínimo justa. Meu amigo, muito, assim, eu gosto muito de conversar, assim, com pessoas que eu vejo, eu quero chegar nessa fase tendo essa tranquilidade, né, que o doutor Celso está aí esboçando, né? E eu também pensando nessa questão de previdência, né? Que eu penso muito nisso, essa questão da previdência, que é um negócio assim que é preocupante, né? Preocupante. Eu passei já por diversas reformas da Previdência, o doutor Celso com certeza também. Várias. E cada reforma da Previdência que passa, você perde um pouco e a luz vai saindo do amarelo e vai ficando cada vez mais próximo do vermelho, né? Exatamente. Então, você tem que ficar atento, né? Ficar pensando realmente no futuro, né? Se você chegar a gente não está falando somente de ter o que fazer depois de estar aposentado. Para além disso, você chegar e ter tranquilidade até para curtir a aposentadoria, né? Assim, com qualidade, um trabalho de qualidade, né? E que também traz ali um certo conforto financeiro, né, doutor? Exato. Porque a pessoa, se você chegar em casa, levantar de manhã e não ter o que fazer, eu acho que eu não consigo por enquanto, não, sabe? Eu também. Eu tenho que levantar e ter o que fazer. Eu também tenho essa preocupação, viu? Eu acho que, às vezes aqui em casa, Olívia e os meninos falam, rapaz, homem, sossega um pouco aí chama amarra ele aí numa cama, em algum lugar, porque ele fica... faz parte. Fica caçando o que fazer, e eu também, eu acho que eu vou ser assim também, viu? Chegando a minha época aí de aposentar, meu amigo, não sei se eu vou continuar, não vou parar não, porque eu sou muito... Com certeza. Além de buscar ter obviamente, né? Uma renda adicional. Uma renda adicional, um retorno bacana, porque a Previdência, né? Assim, eu costumo dizer, né? A gente está vivendo cada vez mais um sistema de imprevidência social. Exato. E por outro lado também a mente, né? A mente está sendo exercitada, você está buscando conhecimento, está ativo, né? É bom para a saúde também. E tem também uma coisa que eu acho que assim, ajuda muito, assim, no meu caso, até como professor, e o doutor Celso aí como uma pessoa mais experiente, que certamente ajuda outros colegas. O fato de você ajudar outras pessoas ali, você vê o crescimento de pessoas que estão ali começando, isso também dá uma satisfação muito bacana. Às vezes muito grande. Uma parceria que o senhor faz ali, ajuda, troca ideia, alguém manda um WhatsApp, pô, dá uma luz aqui, você vai lá dar uma luz, dá uma ajuda, isso também, assim, é gratificante, né? Demais, muito gratificante. Importante e gratificante. Doutor, no começo ali da sua trajetória, né, eu imagino que uma das principais dificuldades tenha sido ali o acesso à informação, né? A informação de qualidade, a curso e tal. Como o senhor falou, o senhor fez um curso de 15 dias presencial
para pensar em começar. E assim, e naquela época, certamente, era o quê? Aquele curso que você fazia e acabou a aula, você não tinha acesso assim, a uma gravação, uma coisa para assistir várias vezes, ver e rever, tira dúvida, dá pause, faz, volta. Então, assim, outra dificuldade, né? A sua época de início, tivemos aí, com certeza, desafios que hoje quem está aqui tentando militar não vai encontrar mais essa barreira, né? Então, eu costumo dizer que o mercado ficou muito mais democrático, mais acessível do que foi lá em 2015, 16, 17, 18. Exato. Muito mais acessível. Hoje eu imagino que até bem pouco tempo atrás, né? Eu dava aula em cursos de pós-graduação, eu já saí daqui de Salvador para dar uma aula de pós-graduação em São Luís. Nossa. Pegar um avião, ir para no 2, na verdade, né? Fazer ali a conexão, chegar em São Luís numa quinta-feira, dar aula sexta, sábado, domingo, voltar de avião num domingo, tá? E, assim, aconteceu a aula, acabou. Não tinha gravação, não tinha nada. Depois, se o aluno quisesse assistiu, memorizou, anotou, não anotou, meu amigo? Já era, assim, já era mesmo, não tinha mais o que... Ainda mais numa época que não tinha o WhatsApp. Hoje você ainda deixa o WhatsApp do professor, você troca uma ideia e tal. Naquela época nem isso tinha. Não tinha nada, não. Tinha que ter tudo na caneta, né? Anotar todas as anotações no caderno, no computador, estudar em apostila, buscar livros, que não tinha muito recurso de internet. Exatamente. Nada disso. Hoje a coisa está muito mais tranquila, né? Veja que... Tem muito mais recurso, mais oferta de material didático, você, como você disse, aula gravada, assiste 2, 3, 4 vezes que for necessário. Você sabe que sua aula está gravada ali, se apertar, esqueceu, você volta lá e retoma aquela aula, rememora o conteúdo. Processo digitalizado também, você baixa o processo dentro de 5 minutos, ou nem menos que isso, consegue filtrar as partes que te interessam, muito mais ágil. Naquela época você tinha que ir na vara buscar processo 12, 15, 20 volumes. Tinha um carrinho de metal, e com as partes de processo saía puxando aquilo até no carro, da vara até no carro. 12 processos, 15 volumes de cada um processo. Ler aquilo tudo, papel, folha por folha, folhear para lá, folhear para cá. Olha o tempo que demandava isso. Depois levar de volta, tinha o prazo certo de devolver. Aí tinha aquele carimbo todo, pegava daqui mais cedo, pegava de volta, não dava tempo. Era complicado. Perdi muito tempo com isso. Eu falo, eu às vezes conto essa história assim, né? Foi a primeira nomeação. Eu acordei às 5h30 da manhã, corri, peguei o carro, fui para pegar uma balsa para atravessar aqui, né? Salvador, para ir para a ilha de Taparica, uma travessia de balsa, dirigir mais 70 quilômetros para chegar no cartório para pegar o processo. Pois é. Ou seja, uma manhã inteira, no mínimo uma manhã inteira, né, de deslocamento, depois mais algumas horas para voltar, para poder pegar a balsa de novo, voltar. Hoje a pessoa que está militando, ela entra lá no site, no PJE, baixa o arquivo PDF dela, basta ela ter uma internet de qualidade, baixa o arquivo com, sei lá, de 20 volumes, se precisar, baixa ali o processo, tem o processo ali na mão para ela trabalhar de qualquer lugar do mundo, não é nem do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Exato. Entendeu? Qualquer lugar do mundo, você tendo a internet, o seu computador ali, você consegue baixar e fazer isso. Você está trabalhando em parceria com alguém, né? Ou tem alguém que trabalha com você ali, né? Um prestador de serviço, um funcionário, seja lá o que for, terminou de fazer o laudo, você revisou, você está em outro país, em outro lugar, a pessoa manda o laudo ali, você pega no celular mesmo, já faz ali, já peticiona, já coloca o laudo, né? No celular, um arquivo PDF. Então, assim, as facilidades hoje, né, são inúmeras. Você faz videoconferência também com o processo, né, com reunião de parceiro.
Isso, reunião de abertura do trabalho, você faz uma videoconferência como essa que a gente está fazendo aqui, doutor Celso em Brasília, eu em Salvador, a gente consegue conversar tranquilamente, né? Gravado, tudo bonitinho. Tá? Inclusive no meu comunicado de experiência, eu já deixo claro lá que não tem mais reunião presencial. Caso a parte interesse fazer reunião inicial com o perito, que se manifeste que eu faça a reunião por videoconferência. Eu tenho lá meus contatos, já fica definido na reunião de experiência. Eu não faço mais reunião presencial. Perfeito. E é interessante isso, às vezes os colegas perguntam, eu preciso fazer reunião presencial? Primeira dúvida, eu preciso me reunir? Aí você tem que primeiro saber o seguinte, né? Se você presta um serviço, né, e o seu tomador, o tomador do serviço, o juiz, ou as partes, que em última análise é quem estão ali, são usuários do seu serviço, você não pode se negar a conversar com elas, a se reunir. Agora, daí a você ser obrigado a fazer uma reunião presencial, tem uma distância enorme. Não tem sentido, ainda mais hoje com a tecnologia. Não precisa. Tem, né? Não precisa. A questão de segurança, né? Exato. Pegar um carro hoje, se deslocar no trânsito, parar, estacionar, descer, embarcar, desembarcar, você vai fazer uma reunião dessa, você vai ter que necessariamente levar pelo menos o seu notebook, né? No mínimo o seu notebook você vai ter que transportar, e tudo isso demanda ali uma certa, né? E assim, eu não sei vocês, mas depois da pandemia principalmente, penso num sujeito que não quer sair de casa, sou eu. Também. E brincadeiras à parte, a época das reuniões presenciais, antes da pandemia, eu tinha preocupação de ficar sempre perto da porta de saída da sala. Né? Qualquer coisa dá você ir correndo. Você ficar num ponto estratégico, qualquer coisa tinha como correr. Né? Abrir a porta e sair correndo, né? Exatamente. Hoje não, hoje você está na reunião virtual, se a pessoa ali der um chilique ali, você vai lá, amigo, a reunião está sendo gravada, viu? E se der um chilique, você vai lá e tira ele da sala, pronto. Exatamente. De forma muito tranquila. De forma muito... A gente está falando assim, brincando, que mas assim, realmente no começo você fica apreensivo, né? Sem saber o que é que te espera, né? Reuniões, assim, tudo isso, para quem está começando, depois que você já tem uma certa experiência, você vai buscar, em primeiro lugar, a comodidade, né? A comodidade que hoje a internet, as mídias, elas trazem assim uma comodidade gigantesca, né? A gente tem aluno da comunidade que, assim, nos diversos lugares do país, desde capitais até interior, alunos que moram fora do país, né? A gente teve aula de suporte semana passada com 2 alunos, um em uma cidade, esqueci o nome da cidade, em Portugal, e o outro na França, uma cidadezinha também, falou o nome assim, mas eu não lembro, a gente só lembra ali de Lisboa e Paris, né? Depois eu vou até pedir desculpa, pedir para ele, manda esse nome aí direitinho, aí, quando eu for falar, eu lembrar. Mas é isso, do outro lado do mundo, gente. Trabalhando com perícia. Não tem barreiras mais, não tem barreira. Não tem... Assim, a única barreira que tem é você buscar conhecimento. Né? Exato. Buscar conhecimento e, obviamente, né, se aperfeiçoar, se especializar para prestar um serviço de qualidade, né? Porque também não dá para... Eu acho engraçado, doutor Celso, isso que a gente está falando aqui, das dificuldades. E foi engraçado, assim, não vou citar nomes, mas assim, essa semana passada eu recebi uma pergunta de um seguidor, né? E foi engraçado que ela mandou o print de uma tela perguntando, aí ela mandou o print da tela e aí escreveu na mensagem, o que é que eu devo fazer? Foi só isso. Ela mandou o print da tela no Instagram e escreveu embaixo, o que é que eu devo fazer? Aí, né, eu tenho uma assistente, ela que olha ali as mensagens do Instagram normalmente e tal, aí tem alguma coisa, outra ela me pergunta. Aí essa daí, calhou que ela mandou, isso era tarde da noite, eu deitado assim, eu peguei o celular, abri, aí eu vi assim, eu falei, que danada é isso? Aí abri assim, né, já não estou enxergando tão bem, já dei aquele zoom assim, aí tá lá a mensagem eletrônica do TRT. Dizia o seguinte, seu cadastro foi aprovado e tal,
precisamos liberar o seu acesso ao PJE. Favor entrar em contato com o número abaixo. Aí a pessoa pegou a mensagem, por si só, ela já era explicativa. Ó, seu cadastro está confirmado, só que seu acesso ao PJE, né, para ter seu acesso ao PJE, entre em contato com essa pessoa aqui e o número do WhatsApp embaixo. Aí eu abri assim, e aí a pessoa foi e me perguntou o que eu faço agora? Aí, tamanho de segurança. Aí eu peguei assim, aí eu fui e respondi, né? Isso era quase meia-noite já, eu fui e respondi. Você já entrou em contato com esse telefone aí que ele está indicando? Aí ela foi e respondeu, não. Aí eu falei, pois a primeira coisa que você deve fazer agora é entrar em contato com esse número aqui para ele fazer exatamente o que ele está dizendo aí. Ó. Ele está confirmando o seu cadastro, só que ele quer que você entre em contato com ele para resolver alguma coisa do seu cadastro no PJE. Aí ela, tá bom, desculpe. Aí eu falei assim, cara, só pode ser brincadeira, que a mensagem estava muito bem explicada assim no e-mail, né? Seu cadastro foi confirmado, tarará, tarará. Eu acho que ela deve ter feito alguma pergunta antes, eu não vi. E aí disse, olha, para ter seu acesso ao PJE, entre em contato com esse número. Não há outra coisa a fazer. O que é que eu devo fazer? Aí eu falei, entrar em contato com esse número, é a primeira coisa que você deve fazer. Aí lá, professor, desculpe, não tem problema não, tá tudo certo. Agora, entre em contato com esse número que ele vai lhe orientar, tenho certeza que ele vai lhe dar uma orientação, porque ele está querendo lhe orientar. Ele não está querendo lhe atrapalhar. Com certeza. Aí eu achei engraçado, eu falei, imagina se fosse da época que tivesse que... mas eu tenho que ir de carro pegar o processo? Você vai ter que ir de carro pegar o processo. E se forem 5 volumes? Porém, 5 volumes, ou você vai dar 5 viagens até o seu carro, ou você vai pegar um carrinho, botar ali uma montanhazinha e sair puxando. Não tem como ser diferente. Hoje não. Hoje você vai chegar lá, vai baixar tudo bonitinho, vai colocar lá no seu arquivozinho no computador, abrir uma pasta no computador e começar a trabalhar de forma muito tranquila. Muito tranquila. Doutor Celso, me diga aí, hoje o senhor trabalha mais como perito judicial ou como assistente técnico, ou está trabalhando ali nas duas frentes? Olha, eu tenho feito basicamente na judicial. Até para o seguinte, eu já tenho família, tenho netos em casa, que meu convívio. Então, assim, no caso do perito judicial, eu consigo fazer o meu tempo. Ao passo que na assistência técnica, tudo é para ontem, né? O advogado faz o contato e que é o cálculo no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois. Então, assim, você tem que ficar naquela preocupação, aquela agonia para te atender. Então, assim, eu já fiz alguns casos, mas eu prefiro mesmo trabalhar com perito judicial. Eu acho mais que eu consigo administrar meu tempo, sabe? Um ponto aí, anotem isso, a gente vai tratar disso na próxima semana, na jornada. Essa questão do trabalho, né? Tem muita gente que pergunta, é melhor trabalhar como perito judicial ou como assistente técnico e tal? Aí tem gente, eu acho que deve começar como assistente técnico. Eu já tenho uma forma assim, muito tranquila, a gente vai discutir muito sobre isso na próxima semana. Comece por aquilo que é mais fácil para você. Isso. Né? A gente tem que diminuir o atrito, né? Comece pelo que é mais fácil para você. Sofrer menos no começo. Isso, é o primeiro passo. Depois que você começar, aí você vai fazer o quê? Aí você vai começar a olhar o ambiente assim de forma mais tranquila e vai ter condição de se posicionar. Né? Exato. Como o doutor Celso falou, na perícia judicial, os prazos são prazos longos, né? São prazos que tem toda uma sistemática de contagem diferente e tal. Dificilmente, muito dificilmente... Tem as impugnações, né? Tem as impugnações, o prazo das partes, as partes requerem prazo. Você consegue, entre um processo e outro, gerenciar esse trabalho todo. Você tem 4, 5, 6 processos em andamento, você consegue administrar todos. Exatamente. Devido aos prazos. Já na assistência técnica, como o doutor Celso falou, você entra na agenda do advogado. Exato. Né? E aí você entra na agenda dos processos dele, que hoje, convenhamos, né, que está todo mundo na correria, né? Está todo mundo ali com os prazos, todo mundo correndo para dar vazão ali ao
trabalho, as suas necessidades, enfim. Uhum. E no trabalho como assistente técnico, né, você fica ali sempre nessa não vou dizer dependência, né? Mas você fica ali meio que a reboque do trabalho do advogado. Tá? Exato. Então é importante você saber como fazer um bom contrato, bacana, ter um bom relacionamento, né? E, obviamente, cobrar bem, né? Para que você seja, digamos assim, né? Entre aspas, né? Incomodado a qualquer horário. Né? Exato. Então, isso tudo tem que estar ali muito bem dosado, né? Até você conhecer bem ali o mercado, como que você vai se posicionar. E tem gente que transita ali nas duas vertentes ali de forma muito tranquila. Né? O caso do Dr. Celso já está estabelecido, estabilizado, tranquilo. Né? Já pode se dar o direito, né? E eu diria até mais, né? O dever de dizer assim, não, porque tem outras questões, outros valores que são tão ou mais importantes do que o trabalho. Se olhar pelo aspecto financeiro, não há dúvida, né? O assistente técnico, resposta imediata. Entregou seu cálculo, você recebe na hora, não tem que esperar para o dia seguinte. A pasta na polícia judicial, tem que aguardar 30 dias, o final do processo, sei lá, demora mais tempo. Mas você faz seu fluxo de caixa aí e dá para você ir controlando. Exatamente. Então, assim, no aspecto financeiro, não tem como não há o que pensar. Mas, graças a Deus, eu consigo me manter nessa forma, sabe? E também tem a questão do, como o senhor falou, né? O fluxo de caixa, né? Exato. Porque você fez os trabalhos de perícia judicial, por mais que demore mais do que 30, 60 ou 90 dias, mas vai chegar num determinado momento que aquilo ali vai entrar no giro, né? Exato. Você, daqui a 60 dias, você está recebendo o que você fez lá atrás, mas você já está fazendo outra. E é corrigido, né? Exato. E aí entra no giro, né? Entra no giro para que você vá se organizando, né? Doutor Celso, nesse tempo aí de perícia aí que o senhor tem já, uma experiência bastante grande, teve assim alguma situação marcante assim que o senhor, pô, isso aqui marcou, ou algumas situações marcantes aí, né? Ao longo da sua trajetória, que o senhor diz assim, pô, isso aqui eu gostaria de pontuar até para divertir, para orientar, para, enfim. Teve alguma coisa assim que tenha chamado sua atenção nessa sua experiência? Olha, eu tive várias situações, assim, digamos, agradáveis, né, que me trouxe muito prazer, muitos desafios. Na época, num cálculo que eu fiz de apuração de haveres, eu tive muita dificuldade no início, foi bem trabalhoso, eu tive muito apoio de vários colegas e consegui me sair desse processo de uma forma assim, bem vitoriosa, e eu me sinto muito satisfeito por isso. Foi um grande feito. Então, assim, uma coisa que valeu a pena o investimento, o trabalho, uma coisa que eu nunca havia feito antes, né, na trabalhista, na financeira. Nessa área de apuração de haveres, eu fiz esse processo com muita dificuldade, mas consegui fazer e depois disso não teve mais nenhum. O que eu tive foi em parceria com outros colegas, mas assim, que eu tenha feito sozinho, não teve mais nenhum caso. Então foi um desafio, né? Foi um desafio muito grande. Que deu prazer e que deu certo, Isso, né? Deu certo. Agora, do lado oposto, deixa eu contar um caso, na área civil, na área da vara de falências, eu tive um caso um pouquinho desagradável. Eu fui nomeado em uma perícia, na época eu cobrei R$35 mil de honorários nessa perícia. Aí a empresa estava entrando em falência, negócio todo, e o juiz deferiu que era 50% para as partes pagar de honorários. A primeira parte depositou o honorário, 50%, e a outra parte fez a petição pedindo para eu aceitar receber honorários no êxito do processo. Eu tinha certeza que a parte dele era aquela, que aí o juiz foi e me consultou o que eu achava desse processo. E eu, na boa fé, aceitei. E assim fiz um processo bem difícil, bem trabalhoso também, fiquei uns 3 meses com esse processo, para dar conta de entregar esse laudo. Tive até que pedir prazo por 2 vezes, faltava documento, foi bem complexo. O pessoal realmente era meio enrolado. Aí entreguei o processo e tal. Resultado, a parte que havia feito depósito me pagou, os 50%, e esses outros 50% até ontem, né? Nossa! O juiz foi e pediu que eu entrasse com
que eu achasse direito, e mandou pesquisar o bem que ele tinha para penhorar, aquele negócio todo. Por isso foi até camarada, me ajudou muito e tal. Chegou um certo momento e falei, olha, se caso de um caso, não vou morrer por isso. Larguei para lá, abandonei esse processo, falei com o juiz, peticionei, falei, ó, vamos parar por aqui, eu assumo esse prejuízo aí, deixa quieto, não vou mexer com isso mais não. E assim ficou. Então foi uma experiência desagradável, né? A gente vai usar de boa fé e muitas das vezes pode ser que a pessoa do outro lado não corresponde. Então ficou aí essa experiência negativa. Foi a única nesses anos todos. Mas que marcou, né? E assim, foi a única porque o senhor agiu de boa fé, né? Sim. Assim, a gente termina agindo de boa fé, né? Assim, achando que a pessoa vai ser correta. Como a gente é correto, né? A gente Exatamente. Fica na expectativa que o outro seja correto. Aí eu volto a dizer, ó, esses podcasts, gente, tem ouro em pó. Então, você já observa assim, eu costumo dizer, a perícia, principalmente a perícia civil, né, a financeira, a contábil, apuração de haveres ali, tributária, o risco de inadimplência é praticamente zero. Agora zero. você tem que tomar os seus cuidados, né? Tem que tomar os cuidados. E um dos cuidados é esse, né? É assim, tem a possibilidade na lei de você receber até 50%. Então, usa essa possibilidade. Segundo, iniciar os trabalhos só depois que o dinheiro estiver lá depositado na conta judicial. Também tem essa premissa, não faço mais. Exatamente. Porque está depositado ali, você já tem ali 99,9% de chance de receber. Eu não digo 100%, exatamente. Porque aí você pode fazer um trabalho ruim, se embolar, e aí, né, de repente você não vai receber, mas aí vai ser uma coisa que você deu causa, né? Não foi um calote, você deu causa. Exato, deu causa. Então você tem que, assim, usar. Eu tenho um caso interessante de um perito, assim, muito experiente, amigo nosso, mas muito experiente mesmo, que ele estava se vendo numa situação muito complicada, delicada, de honorários de quase R$1 milhão de honorários, em que ele fez a perícia, né? Ele recebeu 50%, e aí ele, naquela coisa, né, fez o laudo, e ele entregou o laudo sem ter tido a certeza de que a parte tinha depositado o restante na conta judicial. E depois que ele entregou o laudo, que ele falou, vou levantar os outros 50%. Cadê os outros 50% que estava depositado? Aí a parte entrou com um recurso de apelação contra a decisão que tinha deferido os honorários dele. Ou seja, ele saiu de uma posição que ele podia estar muito confortável com uma posição extremamente desconfortável, né? Sim. Assim, um honorário de quase pendente ali de quase 500 e poucos mil reais ali atualizado. Então, correu atrás aí para brigar, não sei qual foi o resultado. Mas, assim, é complicado. O risco de calote é muito pequeno. Muito pequeno. Basicamente próximo de zero. Você tem que tomar cuidado. É inexistente. De acordo com a lei, é inexistente. Você iniciou o processo, depois o dinheiro está depositado, requer 50% de adiantamento, o juiz sempre defere. Não tem erro. Exatamente. Agora, tem esses casos que eu não comentei, né? Tem que ficar atento. Agora aí você tem que ficar atento. Por exemplo, a gente vai falar disso na próxima semana. A parte pediu para parcelar. Como é que eu faço? A gente vai discutir sobre esses assuntos. Eu já tive outros casos que a parte pediu para parcelar, eu concordei, vamos parcelar. Eu só inicio o trabalho pericial após a última parcela. Exatamente. Eu tenho 3 processos dessa situação na área civil. Inclusive condomínio. A parte pediu, eu concordei, estou aguardando. Tem também uma federal, de passar em 6 parcelas, de uma construtora aqui de Brasília. Eu falei, perfeitamente, pode parcelar. Isso foi em fevereiro. Estou aguardando agora, foi feito os 6 depósitos, estou aguardando ser intimado. Mas não faço mais antes, de forma alguma. Perfeito. É isso aí, doutor. É isso aí, doutor Celso. Doutor Celso, quero agradecer demais, mas demais mesmo, a sua generosidade, a sua gentileza em estar aqui conosco, né? Compartilhando aí a sua vasta experiência aí na área, né? De forma muito gentil. Já está conosco aí na comunidade desde 2022, né? Já está aí nos nossos programas de pós-graduação, tá? Também, tá? E de forma muito gentil aí aceitou o convite para vir aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua história na perícia, né?
Espero que essa história tenha servido ali de estímulo, de inspiração para muitos de vocês. E aí vou passar a palavra para o Dr. Celso fazer aí as considerações finais dele, a gente se encaminhar aí para o encerramento desse podcast. Por favor, Dr. Celso. Bom, eu só quero agradecer, né? E eu me sinto muito honrado por esse convite. É um grande prazer estar aí conversando com o professor Alder, pessoa de grande experiência, um grande professor, um grande orientador. Então, para mim, é uma honra muito grande participar desse bate-papo. E estou à disposição. O que eu puder ser útil com os colegas, com a pouca experiência que a gente tem, estou aqui disponível. Meu contato aí tá fácil de ter, tem no contato do Peritos SA, tem meus laudos, tem meu contato. Então, assim, estou à disposição e muito obrigado. Beleza, doutor Celso, muitíssimo obrigado. Boa noite para você e não esqueça, hein? Próxima semana, 28, 29, 30 e 31, Jornada do Perito SA, tá? Esteja conosco lá durante esses 4 dias, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente preparou para vocês aí, em termos de aula, de conteúdo técnico também, tá bom? Com certeza. Fiquem com Deus aí e muito obrigado. Obrigado, eu.